A solução é Jesus Cristo, é o tema durante todo esse mês. Vamos trabalhar manhã, noite. Aliás, não podemos nem fugir desse tema. Realmente é o tema básico, esse entendimento que nós temos das Escrituras, que Jesus Cristo é tudo para nós. E ele disse, chegou a dizer: sem mim nada podeis fazer. E esse tema, Jesus Cristo é a solução. Eu conversava rapidamente com o pastor Abisaí, falando que ele é a solução para todos nós, para todos. A gente, quando pensa pessoas perdidas, realmente aquelas que estão perdidas, ovelhas desgarradas, pessoas desigrejadas, tantas coisas que têm acontecido. E aqui tem um tema, esse tema, ele quer trazer um resgate. A gente sabe que as igrejas, na realidade, essa igreja pós-pandemia, perdemos muitos membros, muitas pessoas se afastaram da igreja, pessoas começaram a assistir o culto em casa, outras têm essa necessidade, e a gente vê com isso também, esse momento, a gente vê uma forma de ampliar a palavra, a pregação, mas esse tema aqui, ele nos desafia a gente perceber que bem ao nosso lado, a gente viu aqui essas imagens que está acontecendo nas cidades, a movimentação do povo de Deus chamado Batista em várias cidades, e eu fico muito feliz, irmão. Deixa eu fazer uma confissão aqui, e eu creio que no meu coração agradeço muito a Deus pela vida da IEBT. É uma igreja que tem também feito, e a gente, claro que a gente sempre se sente em falta, querendo fazer mais. Vamos avançar mais, inclusive hoje às 14 horas, nós temos uma reunião com o departamento de evangelismo. Você do evangelismo na igreja puder vir, chegue aqui mais cedo. Como eu falei, apenas uma visita ou duas, mas teremos uma reunião importante, Quem puder do departamento de evangelismo, venha para cá hoje. Nós estamos com a visão para esse mês ampliar os cultos também simultâneos nas ruas, A gente sabe que muitas campanhas dessa, de 1986, Jesus Cristo, a única esperança, ela foi repetida pelo Plano Nacional de Evangelização, e essa campanha introduziu também o NEBS, que é o Núcleo de Estudo nos Lares. Muitos foram. Então, a gente precisa, A gente vê, vez por outra, a juventude vai, pega lá num sinal, coloca cartazes. A gente precisa desse um trabalho mais constante, um trabalho desse mais, ampliar mais esse trabalho, criar grupos de estudos, evangelizar. Hoje eu fui procurado por um diácono, falando sobre uma família inteira que está afastada. A família veio se afastando aos poucos. Claro que sempre tem mais, mas ele veio destacar essa, que era uma família que já trabalhou muito na nossa igreja. E os filhos começaram a se desviando, afastando dos caminhos do Senhor. E hoje estão distantes, e não obstante, o pastor tem entrado em contato muitas e diversas vezes. Mas às vezes, irmãos, o mundo tem sido tão atrativo, tantas coisas aí fora, e a gente precisa um esforço conjunto de toda a igreja para buscarmos essas pessoas que estão lá fora perdidas. A juventude. O irmão falou comigo: pastor, eu comunico com o pastor Abisaí sobre esse assunto, já outra família, De forma que a gente precisa da atuação das mensageiras em visitação, dos embaixadores que façam esse serviço real, vão para ruas, chamar esses irmãos, O departamento de evangelismo tem feito esse trabalho, e a gente sente a necessidade. Quando a gente vai a um culto como esse, o irmão falou 50 pessoas, a gente vê a grande necessidade que a gente tem. E uma das visões que a gente quer apresentar à igreja, ao departamento de evangelismo, são cultos simultâneos, nos lares, grupos. A gente, em vez, na sexta-feira, de repente, ir para uma casa, quem sabe 5 famílias vão ser avisadas, e a gente vai estar ali levando a palavra, evangelizando, com a liderança, com alguns dos líderes, e tratando ali, falando do amor de Deus. A solução é Jesus Cristo. E a gente agradece a Deus, inclusive, essa visão no nosso departamento de educação, junto com o departamento de ação social, na EBD Solidária. Às vezes a gente esquece de trazer aquele alimento, mas as pessoas estão carentes, estão precisando, Então está aí a nossa cesta, e às vezes a nossa despensa está vazia. A gente esquece, isso é tão importante, irmãos. Tem uma irmã que sempre liga: pastor, já chegou. Está chegando, minha irmã, está chegando, e sempre a gente que pode leva a alimentação para essas casas, essas famílias. Tem até um cadastro dessas famílias que sempre têm recebido esses alimentos. Mas quando você esquece de trazer esse alimento, a gente fica olhando na fotografia e dizendo: olha que bonito, tantos quilos de alimentos, mas nós precisamos fazer isso aqui. Entendeu, gente? Quando Jesus diz assim: olha,
começando em Jerusalém, começa em casa, aí vai nos confins da terra. Mas se a gente não está em casa, a gente vai passar um mês emocionado, mostrando imagem, dizendo que o pessoal... E nós estamos fazendo o quê? A questão sou eu. Nós precisamos fazer como igreja local. Nós temos o grupo MCM que se reúne em visitação. Nós temos pessoas carentes na nossa igreja, que não podem vir mais à igreja, estão precisando do nosso apoio. O Ministério Diaconal também marcou uma promoção de uma visitação diaconal. Eu espero que os diáconos vejam sempre essa questão muito importante para a gente avançar. Ação social, a gente tem atendimento médico na nossa igreja, é um pouco difícil, até precário, mas temos esse atendimento médico, né? A gente fica perguntando, o doutor Tiago vem todas as quintas-feiras? Nem todas vêm, mas há uma intenção do doutor Tiago em ampliar esse atendimento. Há uma intenção, no momento ele está com alguma dificuldade, mas sempre ele vem. Nós também temos atendimento psicológico, não só médico, aqui no nosso ministério. Pessoas que vêm, são atendidas, marcam. Então, esse sonho da carreta, do navio, tudo a gente vive dentro da nossa realidade também, realizando esse trabalho. Então a gente vê aqui, chega no sábado, quantas pessoas aguardando um atendimento, e nossas psicólogas estão aí prontas para atender, o médico também vem, atende, não é? Marcando realmente. Nós também agora temos uma nova proposta, nossa nutricionista também, dando orientação, ajudando a igreja. Então eu creio que outros irmãos da nossa igreja, na área jurídica e outras áreas também sentem essa necessidade de ajuda, e outros virão também, né? Fisioterapeuta e outras situações, para a gente usar isso para fazer a obra do Senhor aqui na nossa igreja. A gente faz alguns critérios, a gente tem um sonho de reunir todo esse pessoal para vir ao culto, porque são pessoas que muitas vezes vêm tão somente para o atendimento. E eu creio que no birô do médico, do psicólogo, tem uma literatura, um convite bem suave. Olha, quando você quiser, vem aqui, nós temos jovens, temos um culto aqui. Isso é importante, gente, porque a gente está fazendo a obra incompleta se a gente não apresentar o pão da vida. A gente apresenta a solução, que daqui a pouco está doente de novo. Você sabia que a pessoa vai para o médico, vai lá, recebe a orientação, fica boa, e pode acontecer ficar doente de novo? Mas Jesus disse que tem uma água e tem um pão para dar. Quem comer dele vai saltar para a vida eterna. Então a gente, com essa visão, a gente amplia o nosso trabalho. Quem sabe, antes das consultas, um momento de oração. Chega aí o pastor, já avisado pelos profissionais, olha, teremos um momento de reflexão. Eu me lembro, uma certa vez, na hora dos pastores Batista de Pernambuco, um pastor que veio do Rio de Janeiro, ele era o pastor da igreja, o pai, e ele também, filho, trabalhava com essa igreja. E eu não esqueci da experiência que eles tiveram. Sabe o que eles abriram na igreja, no galpão? Uma funerária. E ali havia muitos crimes, muitas pessoas morriam nos morros e tal, e ele pegava, a igreja fazia o sepultamento. Lá tinha os caixões e tal, eles trabalhavam com isso. Mas eles só pediam uma coisa à comunidade, que antes de fazer a cerimônia, o sepultamento, eles queriam pregar a palavra. Isso foi uma das igrejas que mais ganhou vidas para Cristo, porque o Espírito Santo nos ajuda, irmãos. Então a gente precisa aliar esse trabalho ao trabalho maior e atenção da igreja, que é uma visão para a eternidade e ganhar almas para Cristo. A gente vai sentar com nossos irmãos, quem sabe uma vez no mês, sentar ali, um culto, um momento antes, né? A gente tem a irmã Carlas também aqui, está conosco lá de Pau Amarelo, também trabalha na área de odontologia e tem esse sonho também de atuar nessa área para trabalhar na igreja. E eu creio que Deus vai ampliar, Carla, muito mais esse trabalho para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então tudo que é isso que a gente viu, a IEBT passa também esse sentimento, esse desejo de fazer a obra do Senhor. Queridos irmãos, a solução é Jesus Cristo. E eu estou diante de um texto aqui, bem conhecido, e inclusive eu cito muito esse texto, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e diante. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, a seara e os ceifeiros, a seara e os trabalhadores. Hoje, e como nunca no passado, muita gente carente de ouvir uma palavra, de ser ouvida, não é? E naquele tempo de Jesus Cristo acontecia muito isso. E Jesus era o maior, é o maior missionário, foi o maior missionário de todos os tempos, porque ele não só orientava, ele estava lá também indo conosco, né? Indo com os seus discípulos. Estarei com vocês todos os dias. Capítulo número 9, versículo de número 35. Os irmãos podem ler comigo? Vamos lá. Jesus andava
todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Imagina só essas andanças de Jesus Cristo que ele encontrava no caminho. Muitas pessoas carentes, endemoniadas, e um abraço de Cristo, uma ajuda. E ele, aqui nós temos, voltando um pouquinho, Salmo 35, os 3 pilares do ministério do Senhor Jesus Cristo. Observe que ele, nos povoados, nas regiões, ensinando nas sinagogas, o ensino no ministério de Cristo. Depois, anunciando as boas novas, pregando as boas novas. E o terceiro, curando todo tipo de enfermidade. Então, essa ação do Evangelho é uma ação completa. Jesus Cristo se preocupava com isso. E quando a gente vê as cartas de Paulo, a esfera missionária, a igreja também deve se preocupar com isso. Agora o verso 36, os irmãos bem fortes, vão lá. Quando viu... Segura aí. As pessoas, Jesus, quando viu as multidões, ele teve compaixão delas. A gente vai ver no Novo Testamento muitas situações, multidão esperando Cristo. As casas completamente abarrotadas de pessoas. Não tinha nem como ter acesso a ele. Temos alguns textos que falam que Jesus, as pessoas subiam pelo telhado para ver Jesus Cristo e ser curado por ele. E aqui o texto diz que essas pessoas estavam confusas e desamparadas. Vocês acham que hoje tem muitas pessoas confusas e desamparadas? Sabe o que é que o doutor Tiago, ele conversa muito comigo sobre os atendimentos dele. E com toda a ética, mas ele, pastor, dos atendimentos que eu fiz hoje, vamos dizer 30, 20 são problemas psiquiátricos. As pessoas estão confusas, as pessoas estão perturbadas, as pessoas precisam realmente de uma orientação. E Jesus Cristo é a nossa única esperança. E Jesus Cristo é a solução para essas pessoas que estão confusas, estão desamparadas. A gente vê quando entra um processo eleitoral, quantas promessas, quantas coisas, e vou fazer, e o pobre agora tem vez, e as coisas vão acontecer, e as pessoas quando esperam, nada disso acontece. Só nas próximas eleições, nos próximos discursos. O púlpito não pode fugir disso. É o que acontece, deixando as pessoas confusas, aflitas, com tantas promessas. E é impressionante que todo mundo sabe a solução para resolver tudo o que é na área da educação. Todo mundo sabe como resolver na área de moradia. Tem planos demais. Todo mundo sabe como criar mais creches. Nos discursos tem. Vai fazer muitas creches, muitas escolas. E o povo fica confuso. Quando chega e passa, acabou. O sonho era só uma questão de palanque de discurso. Hoje a igreja tem um papel de estar em oração, falar de um paraíso, falar de um céu. É claro que a gente sabe que aqui o povo está querendo aqui agora. Algumas igrejas hoje neopentecostais não fala nem mais no céu, parece que as coisas têm que ser agora, a solução agora. O povo está aflito querendo ver solução agora. Eles não estão muito preocupados com o céu, mas a igreja séria que fala de Jesus Cristo, ele vai ouvir quando ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Isso não vai ser até o fim. Jesus Cristo tem uma solução. A solução, irmãos, é a vida eterna, é o céu, porque no mundo ele já avisou: no mundo tereis o quê? Aflição. Deixa eu dizer uma coisa a você está aflita hoje, meu irmão? Jesus já avisou que a gente estaria aflitos, com dificuldades. Eu fico muito preocupado quando eu vejo igrejas prometendo: venha para cá que aqui não tem problemas. E a pessoa diz: mas pastor, um dia eu chego para trabalhar, eu tenho necessidade de trabalhar, mas deixa eu resolver as coisas na minha casa. Jesus Cristo às vezes até dizia: deixa os mortos terra os mortos, tu vem fazendo a obra que é urgente. Vocês têm que dizer que eu sou a solução. E aqui ainda continuando nesse texto, observe que quando ele viu aquela multidão, teve compaixão, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Verso 37. Eu nunca esqueço de uma conferência que eu participei. Esse texto aqui, o pregador, ele deu muito destaque. Quando Jesus Cristo se dirigiu à igreja. Atenção, igreja. Jesus Cristo se dirige a nós. Disse a quem? Aos seus discípulos. Havia uma multidão, mas ele falou com quem? Aos seus discípulos. Foi o que ele disse?
A colheita é grande, mas os trabalhadores, ele fala, sempre houve, não há nenhuma novidade quando chega uma campanha dizendo que tem muita gente necessitando, todos nós sabemos disso. A gente vê o que Jesus Cristo disse lá em Atos. Eu estava aqui observando esse texto, no capítulo de número 1, bem conhecido. Disse Jesus, quando perguntaram quando ele haveria de voltar, ele disse: não vos compete saber tempo ou estações que o Pai estabeleceu para seu exclusiva autoridade, para o seu próprio poder. Porque, irmãos, infelizmente, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A gente fica sonhando com dias melhores e não podemos ser o pregador do caos. A gente quer isso, mas a gente só vê a ganância imperando, os demandos, os homens amantes de si mesmo. E a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria isso. A gente precisa ler a palavra e entender que a igreja mais do que nunca precisa orar, cumprir o seu papel e saber que as ovelhas estão perdidas, confusas, atormentadas, precisando de você. Talvez você nem saiba, tem um vizinho, tem um colega no seu trabalho, está precisando de ouvir palavras de vida eterna, palavras que o consolem. Mas ele diz aqui: olha, a colheita vai ser grande, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, disseram que tem duas áreas dentro da igreja que é difícil. As pessoas para não têm muita atratividade, e a igreja precisa se envolver. É missões, evangelização, pregar a palavra. Eu gosto quando a juventude chega a final de ano, está preparando um louvor e vai para o shopping pregar lá. Aquilo é pregação. E vai ali falar do amor de Cristo. E sabe de uma coisa? Ali tem muitos precisando ouvir, estão sem paz no coração. Vamos à praça falar desse amor de Cristo. Vamos levar faixas. Jesus Cristo é a solução, é a esperança. Mas não adianta a gente ficar só no púlpito, só falando aqui. Nós precisamos ir, a gente vai ver essa necessidade. Quando chegar lá fora, as pessoas precisando, e alguns que não vêm à igreja. Quem sabe hoje nós teremos alguns jovens e adolescentes também com os folhetos na mão, convidando: vem para a feira, mas vem também ouvir a palavra de Deus. Hoje à noite tem um culto, nós precisamos falar desse amor, falar dessa necessidade. Aqui o texto diz que os trabalhadores são poucos, e aqui Jesus traz um ensinamento. É muito simples esse texto, o ensinamento dele é esse, ó. Veja o que é que ele diz, verso 38: orem ao Senhor da colheita. Tem alguma tradução que diz assim: rogai ao Senhor da seara. Peçam, olha o que ele está ensinando a pedir. Peçam a Ele que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Há pessoas que ainda não teve o prazer, quanto tempo de evangelho, de sair uma tarde, de falar do amor, de pregar para o parente. Às vezes vai ter uma visita, mas a visita tem outro teor, não tem salvação, não tem palavra de vida eterna, e passa o tempo todo dentro de igreja, canta num grupo, canta em coral, canta tanta coisa, mas não prega a palavra do Senhor. Porque essa missão é do pastor. Eu quero dizer que essa missão é minha e sua também. Jesus Cristo disse isso. Diga para seu irmão assim: pregue a palavra. Diga para ele: prega a palavra, desperta para pregar a palavra. Para você fazer curso não, é com a vida, é com a tua vida que tu prega e fala do teu amor. Diz para tua mãe, para teu pai, para teus vizinhos que Jesus Cristo está voltando, e que existe o céu e que existe o inferno. Ah, pastor, essa mensagem não, mas existe, foi Jesus que falou. E a gente está calados. Sabe o que a Bíblia diz? Que as pedras vão clamar. As pedras estão clamando. O que tem de membros da igreja, membros, estou falando em geral, que não despertaram ainda para cumprir o que Deus mandou. Sabe, meu irmão, uma certa vez alguém disse assim: ô pastor, o evangelismo um dia vai acabar, né? Eu disse: vai, mas o louvor é sempre, né? Eu disse: é. Lá no céu vai ter evangelismo. Falar de Jesus lá no céu, Jesus já está lá. Vai ter louvor? Vai. Mas só entra lá quem aceita Jesus como Salvador. Mas só entra no céu quem entregar a vida a Cristo. Entrar na igreja, irmãos, a Bíblia diz que muitos entram, mas ainda muitos não despertaram para a sua missão. Estão dentro de casa, vendo os filhos se perderem, indo para o inferno, e não estão preocupados às vezes. E a missão começa em casa. Eu nunca vou parar de pensar nisso. Eu vou dizer aos irmãos e digo aqui: não é fácil, mas nós precisamos começar. Dizer dentro de casa:
Olha, já pensou uma reunião na família, bem rápida. Eu queria falar com vocês. O que foi? Todo mundo aí, alguns distraídos, porque as pessoas não gostam não. Pregar para quem está dentro de casa é difícil. Mas você reúne todo mundo, se você puder, e você pode. Deus vai lhe dar força para isso. E você vai dizer sua família. Assim, ó. A solução é Jesus Cristo. Não sei o que é que seu filho vai pensar disso. A solução é Jesus Cristo. Você vai dizer para seu pai: meu pai, a solução é Jesus Cristo. Você vai dizer à sua avó, alguém: a solução é Jesus Cristo. Você vai dizer a seu marido que não quer ouvir de falar de Deus: a solução é Jesus na minha vida, na tua vida. A solução para a nossa família é Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, ele diz: roguem, ore ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Quando eu estava me preparando para falar sobre esse texto, veio um texto na minha mente, no capítulo 8 de João, e eu queria que só abrisse o capítulo 8, eu não vou ler, o capítulo 8 de João, talvez seja um dos maiores, um discurso de Jesus Cristo. Eles sabem o que ele está falando, e eu estou falando sobre a minha missão. Se você quiser saber a missão de Jesus Cristo, tem que ler o capítulo 8 de João. Ele está falando da sua missão, e essas bíblias que tem a palavra de Jesus Cristo em vermelho, vai ver o discurso dele. Eu já quero terminar, mas olha o discurso de Jesus. Primeiro, ele curou, ele perdoou, salvou uma mulher adúltera. Não começa assim no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, quando Jesus foi para os Montes das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou do monte da oração, e todo o povo ia ter com ele, e ele assentado os ensinava. Jesus Cristo não perdia a oportunidade de ensinar. Deixa eu fazer uma pergunta. Veja bem como é que está o nosso nível às vezes de compromisso com Deus. Essa semana que passou, você deu um versículo a alguém, pensa aí se você deixou um versículo. Daí você vai ter seu nível de comprometimento com o céu. Um versículo você deixou para alguém nas suas redes sociais. Talvez deixe até uma piada, mas um versículo da palavra de Deus. Uma mensagem, talvez você deixou até uma gracinha, enviou tanto do boneco, mas um versículo. Eu não gosto de WhatsApp não, deveria gostar. É um instrumento de evangelização. Eu sei que tem pessoas que usam para muita besteira, mas é um instrumento também de evangelização. E Jesus contou que, olha o que aconteceu aqui, no capítulo 8, pela manhã ele voltou, verso 2 diz, e todo o povo vinha ter com ele. O povo sempre teve sede, e ele ensinava. Versículo 3, 8:3 de João. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante dele. Veja que foi que os mestres fizeram: colocaram uma mulher em pecado diante dele, pleno ato de adultério. Vamos lá? Mestre, esta mulher foi pega num ato de adultério. Disseram eles a Jesus. A igreja pode ler verso 5? Queria que os irmãos lessem novamente. Alguma dificuldade? Vamos todos ler, vamos lá? A lei de Moisés. Estavam testando Jesus Cristo. A lei de Moisés tem um ensinamento e a gente segue, não é? O Pentateuco. O que é que o Senhor diz? Veja bem, versículo 6. Só para a gente explicar, a Bíblia explicando a Bíblia. Procurava apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Verso 7. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Verso 8, a igreja, bem forte, vamos lá? Jesus queria que aquele povo, acusadores, pensasse o que eles estavam fazendo. Eles estavam querendo ver a morte daquela mulher. Eles citaram Moisés, mas citaram a lei e não queria ver aquela mulher escapar. Inclusive me parece que o homem não estava. Ninguém adultera sozinho. O homem não estava. E aquela mulher envergonhada ali. Vamos ver o que aconteceu, verso 9. Quando ouviram isso,
foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Verso 10. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Verso 11. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Eu queria, irmão, depois desse versículo, não vou continuar, mas a leitura, Jesus agora, depois desse ato, dessa passagem, ele explica a sua missão. Jesus estava sozinho com aquela mulher, mas ele não acusou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe o que é que a gente tem hoje? Pessoas prontas para pegar a gente numa falha para nos acusar. Já perceberam isso? Eu quero ver agora. Ele não é santinho, eu quero ver agora. Não tem misericórdia não. E você às vezes se surpreende, porque você espera das pessoas um conhecimento, tem coisas que são complexas, que envolvem nossos irmãos, e você sempre espera uma palavra apaziguadora, mas a gente escuta justamente alguém que diz assim: e agora? E aqui, a partir do versículo 12, começa Jesus a explicar para que ele veio, qual é o objetivo da sua vinda. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz. E aqui ele discorre da intimidade que ele tem com o Pai, da conversa que ele tem com o Pai, da vida que ele tinha com o Pai, e ele queria que seus discípulos também tivessem a igreja mesmo. Ele queria dizer: para o adúltero a solução sou eu, para quem anda no roubo eu sou a solução, para quem está caído sou eu que sou a solução, porque eu sou a luz do mundo. Não que a gente pegue pedras. A missão da igreja é muito forte, irmãos. Essas duas perguntas de Jesus é o cerne, ele faz a missão dele, ele começa a explicar. Segundo o relato desse evangelista João, está aqui na palavra, são importantíssimas, porque aqui mostra a graça do Senhor sobre esse mundo que está confuso e desorientado. E se nós temos a palavra, e se nós temos o conhecimento, e se nós temos o céu, por que a gente não fala dele? Por que tanta dificuldade? O pecado, o salário do pecado é a morte, a terrível condenação. À luz da palavra fica bem claro que o pecado, o salário do pecado é a morte, tem um preço consigo, uma consequência, um resultado triste e doloroso. O pecado afasta o homem de Deus. Eu quero dizer para a igreja: quem estiver numa prática do pecado, pecador nós somos, mas quem estiver na prática do pecado está desligado de Deus, não vai entender nunca a sua palavra. Pode estar na igreja no culto do começo ao final, mas se está em pecado, a gente não tem valores do céu, nossos valores são outros, está distante de Deus, não pensa nas coisas do céu, nem está interessado que ninguém vá, nem mesmo a mãe, nem o pai, nem os irmãos, nem mesmo a família. Irmãos, essa mensagem é tão séria. A gente vai ter que dizer à família: diga hoje a alguém: Jesus Cristo, a solução é Jesus Cristo. Você tem coragem de dizer isso para alguém? Ou você acha muito difícil isso? A solução é Jesus Cristo, minha mãe. Que papo é esse? É a solução é Jesus. A gente está indo embora, irmão, e não vai demorar muito. Nós estamos indo embora, e só estamos construindo coisas que vai ficar tudo aqui. Parece que a nossa construção principal é só que vai ficar aqui. Estamos acumulando coisa para ficar aqui. A nossa ideia é aperfeiçoar as coisas que vão ficar aqui, mas não estamos falando que a solução é Jesus Cristo. Não sei se a gente está compreendendo essa mensagem nesta manhã. Está muito parado, muito parado. Eu não estou dizendo que é evangelismo só no domingo à tarde, mas também é, e a gente tem aprendido muito. Hoje na reunião a gente vai tentar ampliar isso. Quem sabe vai aparecer mais gente, não só no domingo, na sexta-feira à noite, onde a gente vai tentar falar nas casas. A solução é Jesus Cristo. Todos estão convidados. Veja o que diz aqui esse texto, eu quero já encerrar. Aqui temos a terrível condenação do pecado. E essa mulher, ela estava em pecado. O nosso acusador, fica ligado nisso. Tem um acusador esperando uma falha tua. Eles estão do teu lado, eles só estão junto de você. Lado não. Estão esperando uma falha tua.
e já estão pesquisando. É lamentável. Deveria estar do teu lado orando por você, te ajudando, e às vezes estão querendo oportunidade, e já tem até alguns motivos, e esse pessoal tinha. Assim como aqueles homens apanharam aquela mulher e levaram para ser morta, meter tijolo nela, tijolos, pedras. Satanás procura fazer o mesmo conosco. O diabo não vai querer te ajudar nunca. Que pastor, rapaz, joga uma pedra, joga duas, que irmão. E a gente está selecionando quem pode ser salvo. E a gente às vezes está fazendo uma seleção de quem pode vir para a igreja e quem não pode. Não entendemos nada ainda do evangelho. Não importa quais intenções de quem chega aqui. Aqui vão falar de Jesus Cristo, que não joga pedra, mas ama, dá oportunidade e quer levar para o céu. Mas sabe quem está com as pedras na mão? Às vezes somos nós. Olha quem chegou, a pedra está o tijolo. Tenha cuidado com isso. Os acusadores estão por aí. Você é um acusador? Você acha que tem alguma pessoa que é impossível de ser salva? Será que existe alguém que é impossível de ser salvo? Você acha isso? É isso que você acha? Pois Jesus Cristo, Ele salva quem Ele quer. Rei, servos. Ele salva quem Ele quer. Estava lá o poderoso apóstolo Paulo, cheio de conhecimento, cai do cavalo e agora é um pregador da palavra. Será que a gente não entende isso? Jesus salva quem Ele quer. Jesus transforma o coração de quem Ele quer, mas nós estamos cheios de partido. Um partido no coração, tem preferências, selecionamos quem é, quem não é, criticamos, é o diabo, é o Satanás. Mata essa mulher. Moisés mandou matar. Moisés mandou matar. E tu, manda o quê? Humilhar aquela mulher diante de Jesus. Fizeram ela ficar em pé no meio de todos. Verso 3. Ok? No verso 3, vê o verso 3 aí. 8:3. 8:3. Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante de quê? Olha aqui, ó. Todo mundo com pedra na mão. Às vezes a gente sem perceber, nós estamos na multidão não para evangelizar, mas estamos com uma pedrinha na mão para acabar com quem já está com a vida errada. E você já sabe do erro daquela pessoa, mas não tem a consciência ainda não dela. Humilhar no meio de todos, e a forma de humilhar uma pessoa, o inimigo gosta de fazer isso com os filhos de Deus. Que surpresa, ó. Aquela mulher adúltera tornou-se uma filha de Deus. Que surpresa, hein? Aquele ladrão na cruz do Calvário tornou-se um filho de Deus. Ou não? O ladrão, hoje mesmo estarás comigo ainda, aí no paraíso. Tem pessoas na sua casa, na sua família, que você diz é impossível ser salvo. Jesus, para Ele tudo é possível, irmãos. Queria que a igreja orasse, porque esse acusador, eles abrem a boca para meter o pau. Encontra apoiadores, viu? Encontra. Olha, isso aí não vale nada. Olha quem está aí, não vale nada. Encontra alguém, é verdade. Mas tu és um servo do Senhor. Tu és um pregador da paz, uma pregadora da paz. O que é que a gente anda fazendo com esse evangelho? Nada parecido com Cristo. Acepção de pessoas nós fazemos sempre. Vieram com a sentença já pronta, nada a perdoar. Moisés manda jogar pedra e eu estou com a pedra na mão, vamos jogar pedra. Jesus disse: quem não tiver de vocês um pecado, vocês que é santo, nunca falharam, nunca se meteram, vocês podem jogar a primeira pedra. E Jesus sentou de novo e começou a escrever. Aquela palavra, uma vez um pregador perguntou o que foi que Jesus estava escrevendo no chão. Ninguém sabe. Alguém querendo forçar talvez o texto, dizia que o mais velho olhou que ele estava escrevendo e disse assim: tu era errada, tu vivia errada, tu sabe como era a tua vida, tu era o erro. Hoje estás aí vestido de sacerdote, mas tu vivia fazendo coisa errada e Deus não te perdoou.
estavam loucos por vingança. Versículo 7. Versículo 7. Loucos por vingança. Eles continuaram a exigir uma resposta, porque Jesus selecionou. Tem pessoas que não vai desistir de destruir a imagem nunca. Sempre vai querer destruir a tua imagem. Não vão desistir. Eles insistiam, porque eles queriam ver sangue naquele dia. Eles queriam ver aquela mulher para fazer o desejo do seu coração do diabo, que é homicida. Eles insistiam, continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecaram. Irmãos, só fica aqui nesse templo agora, pode ir embora o restante quem nunca pecou. Quem nunca pecou pode ficar aqui. Quem nunca pecou. Você que está assistindo, se você nunca pecou, pode continuar assistindo. A gente não pode falar isso. Jesus, ele sabia da nossa, ele sabe da nossa vida, todos pecaram. Sabe o que é que Paulo diz? Todos foram colocados debaixo da desobediência, para que Deus usasse misericórdia. E onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? Sabe o que a gente viu no último pleito eleitoral? Ainda hoje a gente tem o resquício, a intolerância e o ódio de irmãos às vezes contra irmão. Tenha cuidado com isso. E eu quero concluir. É bem assim que o nosso acusador age para conosco. Ele veio para isso, para destruir, para matar, roubar e destruir. E a missão não é essa. Cristo, somos salvos da condenação e do pecado. É uma inspiração sabermos que em Jesus Cristo há solução. Diga para seu irmão assim: há solução em Jesus Cristo. Ao assumir o nosso lugar na cruz do Calvário, Jesus tornou-se nosso perfeito substituto. Toda a culpa ele levou sobre si. Aqui tem muitos versículos. Gostaria que a igreja colocasse de pé nesse momento. E nós somos justificados por Cristo. Ele tomou a nossa cruz. Eu vou dizer algo a você, eu sei que você não vai se machucar. E vou dizer para mim também: nem eu nem você somos melhor do que ninguém. Você se acha melhor? A minha família, nem a minha família nem a sua é melhor do que a ninguém. Todos nós somos carentes de Deus. A sua família que é boazinha, só Jesus Cristo tem solução para ela. Só Jesus Cristo pode salvar a minha casa e a sua também. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Minha família é outro nível. Que nível? Se não for a misericórdia de Deus na tua casa, na tua vida. Em Cristo somos salvos da condenação e do pecado. Em Jesus Cristo tem solução. Nenhum líder daquele quis salvar aquela mulher. Jesus quis e salvou. É uma inspiração sabermos que em Cristo nós somos salvos pela sua presença. É um presente de Deus. E Ele nos salva da condenação do pecado. Muitos versículos eu poderia deixar, mas termino dizendo que Jesus Cristo, quando assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, Jesus Cristo tornou-se nosso perfeito substituto. Toda a culpa Ele levou sobre si. O crente em Cristo, aquele que já nasceu de novo, este só não vive com pedras na mão. Para com isso. Vive com o joelho dobrado, pedindo misericórdia da sua vida e da vida do outro. E aqui ele conclui dizendo: a justiça, Cristo, Ele é a perfeita justiça, e Ele vai justificar todos aqueles que nele confiam. Agora Jesus Cristo não é mais o nosso juiz, mas o nosso perfeito e suficiente advogado. 1 João capítulo 2, 1 e 2. Que maravilha sabermos que apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, nós temos um Deus que nos perdoa. Temos um Deus que nos perdoa. E disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Pastor, onde estão os teus acusadores? Diácono, irmã, onde estão os teus acusadores? Estão espalhados. Eu não sou teu acusador, eu te salvo, eu quero te perdoar. Jesus disse isso. Que Deus nos ajude a entender a mensagem dele, porque Ele amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Jesus Cristo se entregou. Deus enviou o seu Filho. Obrigado, meu Deus, porque é uma mensagem tão conhecida, Deus. Para alguns pode até ser repetitiva, mas é o Senhor que diz que ama, e que o Senhor não olha o homem como o homem olha o outro homem. Alguém já disse que o homem é lobo do outro homem. Tu és o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ó Pai. Tu és manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas.
Pai, nos ajuda, ó Deus, a entender o Evangelho, que é pregar a palavra, não ficar na roda dos escarnecedores, ó Pai, não aceitar, ó Pai, é verdade, o pecado, mas orar pelo pecador, porque um dia também nós estávamos condenados e o Senhor nos salvou. Obrigado, Deus, porque durante todo esse mês vamos falar em alto e bom som, a solução é Jesus, para o meu pecado e para o nosso pecado. Obrigado, ó Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome. Aquela mulher foi perdoada, porque o Senhor ama, porque o Senhor veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ajuda-nos como igreja tua, os trabalhadores são poucos, a termos mais trabalhadores, cheios de amor e de compaixão, para com o mundo em pecado, o mundo em crise. Tem misericórdia, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, do teu Espírito, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?